Muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o Inova Gestão Podcast. Toda terça-feira, 20 horas de Paraná, 21 horas Brasília. Hoje temos a satisfação de ter aqui conosco o empresário e amigo, professor Aguinaldo Zucchi. E também, em nossa bancada, em substituição ao professor Pacheco, temos a satisfação de ter aqui o empresário e administrador de empresas, Carlos Deik. Carlos Deik estará aqui cobrindo vários programas, já que o professor Pacheco foi fazer prospecção para novos programas do Inova Gestão Podcast em Santa Catarina. E agora vamos ver um vídeo institucional sobre a empresa que o nosso amigo professor Aguinaldo Zucchi tem. Ele é o CEO da empresa AZ Móveis. Então, vamos agora para o vídeo. Você que procura excelência no seu projeto residencial ou empresarial, temos em Ji-Paraná a AZ Móveis Planejados. Estamos atendendo todo o estado de Rondônia e estamos localizados em Ji-Paraná. Faça o seu orçamento pelo fone 69992215292 e tenha o melhor do seu projeto em entrega rápida, agilidade e profissionalismo. Pois é, então, Carlos, o que nós podemos falar com o nosso amigo professor Aguinaldo, hein? Opa, boa noite a todos nessa terça-feira, né? Maravilha, estamos aqui. Hoje eu queria agradecer pela oportunidade, pelo convite. É uma honra e uma responsabilidade muito grande ao mesmo tempo de estar aqui cobrindo o mestre Haroldo Hercílio Pacheco. Uma responsabilidade muito grande. Então, estaremos junto com o professor Walter aqui, levando para vocês, para os empresários, para os acadêmicos, informações, entrevista com pessoas de peso. E hoje não está sendo diferente, porque hoje a gente está recebendo aqui nada mais, nada menos do que o administrador de empresas Aguinaldo Zucchi, que também é CEO da AZ Móveis. Muito boa noite, Aguinaldo. E já pode ficar à vontade dizendo para a gente, para quem está assistindo, para os acadêmicos, empresários, toda a população em geral, quem é Aguinaldo Zucchi? Boa noite a todos, boa noite aos amigos aqui presentes, né? Também ao professor Pacheco, que mesmo distante tenho certeza que estará assistindo esse episódio. Com muita satisfação que a gente está aqui nesse momento, podendo participar desse programa que está alcançando e só tende a crescer cada vez mais telespectadores, porque agora o objetivo é ainda aquele da raiz institucional de uma forma educacional. Aguinaldo Zucchi de Lima, embora o de Lima seja bem menos trabalhado, também aí é parte de pai de Lima, pai de 2 filhos, um casal que hoje a menina mora em João Pessoa, na Paraíba, estuda biologia na Federal, e o meninão está nos Estados Unidos já tem alguns anos, também vivendo no mundo americano. Quanto à formação, a administração teve desde o princípio, que desde o início também, desde os 17 anos já venho nessa labuta de montar a empresa, continuar até certa altura, até certo ponto, e aí num certo ponto trocar a empresa por outro ramo. Hoje estou já no 10º ramo diferente, olha só que interessante, fiz até uma lista antes de vir participar, 10 empresas diferentes e segmentos bem distintos um do outro. Quando eu digo por segmentos que passei, as pessoas até se assustam, como é diferente as empresas que a gente participa. E não teve nenhuma que não foi tão importante a palavra gestão. Hoje mais ainda, porque com a evolução, com o advento da internet, podemos participar cada vez mais de podcast, entrevistas, conhecimentos distintos. Está aí na rede, está na internet, e aí a concorrência, a disputa por espaço, por mercado é cada vez maior. É aí que vem a importância da gestão, dessa busca incessante de conhecimento e a aplicação desse conhecimento. Não é só conhecer, tem que conhecer e aplicar. Essa é a parte bem fundamental. E aí eu vou trazer para vocês aí coisas novas que a gente também não deixou de buscar e não pode deixar nunca. Que bacana. E essas 10 empresas que você abriu, o período de tempo que você ficou à frente de cada uma delas, seja elas de qual segmento for, né? Com certeza de diferentes segmentos, isso te gabaritou, né? Com certeza você criou camadas de experiências, com certeza você criou virtudes, né? Porque em cada abertura de CNPJ desse, com certeza você
passou por dores diferentes, você teve que criar musculaturas diferentes para avançar, porque não é fácil empreender, né? A descoberta diária, né? O conhecimento, como você disse, que muitas vezes a gente não tem, né? Com certeza você buscou um conhecimento que você não tinha e colocou em prática. E mesmo assim, às vezes não deu certo, você se levantou e olhou para o outro lado e falou, agora eu vou por aqui. Como que foi essa experiência de mudar, de migrar de um segmento para outro? Talvez porque tem pessoas que estão assistindo agora, professor, que já tentaram em um segmento e não deu certo e desanimaram, desistiram, falou, isso não é para mim. E talvez se ela tentar mais uma vez, se ela for para outro segmento, talvez aquele não deu certo, mas se ela for para outro, ela vai voar, ela vai deslanchar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque às vezes é como se você estivesse cavando poços, né? Você cavou aqui e não deu água, cavou ali e não deu água, mas vai chegar um momento que você vai encontrar água. É mais ou menos isso? É até interessante, Carlos, porque o que ocorre aí? Essa busca incessante de aprendizado mesmo. São segmentos bem distintos um do outro que a gente se desafia a aprender cada vez mais. Não é fácil. Você bem disse, cada um tem suas particularidades, suas especificidades, dificuldades diferentes, portes diferentes também. Tudo isso também está bem em evidência aí, porque muitas vezes depende do porte da empresa, a dificuldade dela é até maior. Muita gente pensa que empresa tão grande, empresa tão organizada, mas pode ter certeza, as dificuldades dela são ainda as maiores, porque ela depende ainda mais de uma gestão aprimorada e bem executada. E aí foi essas descobertas. Iniciei com uma empresa de um investimento bem baixo e aí foi galgando cada vez mais investimentos maiores e desafios maiores e dificuldades maiores. E tudo isso vai te realmente tratando de uma forma para você amadurecer, para você buscar esse conhecimento específico de cada área. Por exemplo, em uma das situações, eu fui aluno. Eu era dono da empresa e eu fui para um banco de faculdade fazer o curso de administração. Essa foi a parte legal. E aí eu me sentia muito feliz porque eu via na faculdade que professores estavam explicando e ensinando e eu via como aplicar dentro da empresa. Tanto é que o meu trabalho de conclusão de curso foi um tema que o professor abriu mão de ensinar a princípio, porque ele disse que era muito específico, mas eu fui a fundo, comprei os livros que era necessário, que a biblioteca também não tinha na oportunidade. E eu falei muito bem, tratei muito bem do assunto que me trouxe resultado para uma tomada de decisão dentro da empresa, valiosíssima. Olha só que bacana. Então, isso é a busca do conhecimento. E esse conhecimento ele tem que ser muito bem pautado na aplicação. Olhando para trás, professor, se ele não tivesse buscado o conhecimento. Exatamente. Veja bem, Carlos, professor Aguinaldo, né? Não tem como a gente não fazer associação, porque fomos professores juntos, né? Lá em Jaru, onde o professor Aguinaldo era acadêmico, era aluno, e de aluno tão destacado foi convidado para ser professor. Né? Então você vê a situação do que é você fazer gestão da sua profissão. Né? Você fazer uma gerência a tal ponto de você investir, como o professor Aguinaldo falou, você compra livros. Hoje, para quem está nos ouvindo, até comprar livros, né? Imagine comprar um e-book para ficar melhor, você entender, mas o livro físico nós comprávamos mesmo, e era um investimento caro, que nem todo acadêmico estava disposto a fazer. E o professor Aguinaldo fez. Ele fez uma gestão de sua carreira, iniciando, né, como professor, não como professor, iniciou, já tinha sua oficina, mas depois foi para essa área e manteve tudo que tem a gestão na área de administração, planejar, organizar, dirigir, controlar. O professor Aguinaldo fez, né? E por isso é o nosso convidado de hoje para nos contar mais sobre essa situação, né? Com certeza. Vamos até aproveitar que o professor Walter até citou um pouco do que é a empresa. Era uma retífica de motor, especificamente retífica de motor. E dentro dessa retífica de motor tem várias partes de um automóvel que ele pode ser retificado. E o trabalho foi bem simples. O que eu fiz isso? Dividi por atividade. Chamava custeio por atividade. Dentro da retífica, cada parte que necessitava ser retificada demandava também um equipamento, uma máquina por certo valor. E aí foi onde eu descobri que, dentre elas, uma era muito melhor, muito mais vantajoso. Foi essa decisão que eu tomei no trabalho, até apresentando o trabalho um pouco. Tê-la vendido, que eu vendi as duas que eu tinha, e terceirizei o serviço. Nesse momento eu tive um investimento menor na empresa, a não necessidade da mão de obra especializada, que aí é um outro caso também que foi um dos fatores que me fez a deixar de ter essa empresa, nesse ramo, era a necessidade de uma mão de obra muito especializada.
Eu até citava, dentro da cidade que era Jaru, que a gente morava nesse momento, tinha-se eu que sabia fazer esse serviço, o concorrente dono, o funcionário do concorrente e mais um funcionário meu. Somente 4 pessoas dentro de uma cidade saberia operar aquele equipamento. Ou seja, você fez um ajuste no seu negócio, né, de uma forma estudada, com o conhecimento que você tinha, você utilizou para fazer um ajuste, e esse ajuste te fez rentabilizar mais. Você diminuiu o custo operacional e aumentou a lucratividade. Então, com certeza tem muitos empresários assistindo agora. Mas o imposto aumentou, mas a carga tributária, os fatores externos, o governo, isso, aquilo. Talvez um ajuste, né, professor? Como você fez. Exatamente isso. Muita gente tem medo, ou até hoje tem pessoas que sabem lidar bem com a terceirização. Eu terceirizei um serviço, um só. Todo o restante a gente fazia, mas um dos serviços a gente terceirizava. Com isso, a gente não precisou do investimento tão alto nesse equipamento, que era o equipamento de maior investimento. Só para vocês terem uma menção de valores, só ele era suficiente a ter o total do investimento da empresa. Nossa. Todo o restante. Só um equipamento era responsável por isso. E a terceirização, porque ele exigia muito desse profissional especializado. Aí não tinha, aí você ficava sempre fadado àquele profissional. Se ele faltasse, o dono da empresa teria que operar a máquina. Olha só que ponto a gente chega. Isso que os alunos sempre aprenderam na faculdade, sempre foi ensinado por vocês, né, na parte da gestão. Isso. Analisar, estudar, pesquisar, aonde deve ser mexido, né? Uma das coisas que eu até falei no outro podcast que eu vim, a maioria dos empresários, quando a crise chega, quando o calo aperta, a primeira coisa que ele quer fazer é cortar funcionários, diminuir o quadro de funcionários. E muitas vezes, um ajuste que ele fizer, como você fez, né, acabou diminuindo o quadro de funcionários, mas não foi a intenção diminuir o quadro de funcionários, foi o que você poderia fazer para otimizar e manter a sua lucratividade com um custo menor de investimento em equipamento, no caso no operacional. Mas muitos empresários têm essa visão. A primeira coisa quando a crise chega, cortar pessoas. E cortar pessoas muitas vezes não é gestão, né, professor? Com certeza. Existem várias formas de fazer. O Aguinaldo deu exemplo aqui, que ele adquiriu conhecimento, colocou o conhecimento em prática e conseguiu driblar e sair daquela situação. Tem alguma outra situação, professor Aguinaldo, que aconteceu, que te vem à memória, assim, que você tenha utilizado os estudos que você buscou, né, a parte teórica, e quando chegou na frente daquele urso, você olhou e falou, opa, peraí, já sei a ferramenta que eu aprendi lá atrás e vou derrubar esse urso. Tá aí, até falar um pouco da graduação. Na graduação eu me destacava muito na parte financeira. Então essa parte financeira eu tinha ela muito bem apurada, a cabeça ajudava, gostava de cálculos, gostava de matemática. E aí por força de amigos da própria sala de aula, me convidaram para fazer uma pós-graduação. E olha a situação, o tema da pós-graduação, que eu até virei especialista, gestão de pessoas. Show de bola. E é bem aí que entra o maior, que eu digo hoje, o gargalo de quase qualquer empresa. A gente anda por várias empresas aí e pergunta qual é a sua maior dificuldade? Pessoas, profissionais. Vamos dar até o nome para essas pessoas. Profissionais especializados na minha área. Se você for na oficina mecânica, ele vai questionar que está com poucos profissionais. Se você for hoje na construção civil, vão se queixar que está com poucos pedreiros, que são profissionais. E hoje eu passo por uma dessas que é no ramo que eu atuo, que é móveis planejados. Os marceneiros estão ficando cada vez mais velhos e não estão sendo renovados. A juventude, essa mocidade que nós temos hoje, ela não tem interesse por marcenaria, que lá atrás era uma arte. Em aprender, né? E aí não estão renovando. Mas tem algo bom que está acontecendo também, que até me fez crescer um pouco mais esse ano, que foi em cima de investimentos, de equipamentos, que nos traz resultado hoje até mais eficientes e rápidos, devido a ser diretamente do computador para a máquina. Olha só. Mas para isso você precisa estar buscando novamente conhecimento, se atualizando, participando de eventos. Feiras, né? Eu, há pouco tempo atrás, até ia citar agora, esse mês de julho mesmo, a gente esteve ali na feira chamada Formobile, em São Paulo. É conhecida como a maior feira da América Latina do segmento. E lá estava todas as indústrias representadas, todos os fornecedores representados, e o que você mais via lá, eu até filmei para um amigo, marceneiro aqui da região, o quanto tem dessas máquinas sendo oferecidas hoje, que vai substituir, de certa forma, o profissional marceneiro. Nos grandes centros, elas já estão substituindo.
Em Ji-Paraná hoje, Rondônia, a gente é o primeiro a estar oferecendo esse serviço através dessa máquina. Que aí a gente já criou uma segunda empresa. Além das E-Móveis Planejados, que essa a gente entrega o móvel na casa do cliente montado, por nossa responsabilidade mesmo, nós temos agora a Versaline. Essa é onde é que está a nossa central de serviço. A Versaline veio para atender os marceneiros, as fábricas de marcenaria da cidade, que tem uma demanda, mas não tem a mão de obra. Olha que bacana. Essa é a situação hoje. E a gente está conseguindo fazer isso. Já temos grandes parceiros aí que estão conseguindo alavancar seus negócios graças a esse serviço prestado sem essa necessidade da mão de obra especializada deles. Isso eu vejo a facilidade de adaptação do mercado, né? Você está vendo o cenário. Precisa estar sempre atento. Está vendo como está o cenário. Opa, eu preciso me adaptar aqui para mim continuar com diferencial e avançar. Professor Walter também foi professor de marketing, eu também fui professor de marketing, e dentro do marketing a gente trabalhava até em parceria um artigo americano, antigo, mas de muito valia, que muito apresenta a nossa realidade até hoje. E isso, olha, foi escrito há muitos anos atrás, que o artigo dizia miopia de marketing. E o que é miopia de marketing? É aquela situação que nossas necessidades a gente pode continuar tendo. Nós temos necessidades hoje de continuar vendo entretenimento, filme. Sim. Mas cadê nossas videolocadoras? Nós continuamos assistindo filmes. Cadê os pendrives? Mas de uma forma diferente. Nós não temos mais o VHS, olha só. Nosso DVD, quando saiu o DVD, era um sucesso. Eu lembro nas locadoras. Blu-ray. Final de semana era briga para não era assim? pegar o filme. E cadê isso? O pessoal ia na quinta, na sexta e local. Seu filho vai conhecer a locadora? Não vai. Não vai ter mais isso. Mas seu filho conhece filme? Assiste filme direto. De uma forma diferente. O consumo, o produto, a gente continua tendo. Mas Exato. De uma forma diferente. Isso é que tem que estar sempre atento. Então o mercado ele vai mudando. Ele vai se atualizando. Máquina de escrever. O professor Walter também deve ter feito um curso de datilografia. Olha só. Cheguei a fazer também. Também fez. Olha só, tá ficando velho, hein? Tá ficando velho. Cheguei a fazer também. Hoje não existe mais isso. Olivetti, acabou. Fotografia impressa. Meu Deus, Kodak. O celular, ele Entende? substituiu então, várias, né? Substituiu se você não está atento a isso, se você não se ajustar às mudanças, sua empresa no futuro, o que vai acontecer? E Ji-Paraná, eu posso falar disso, porque eu tenho conversado com muitos empresários, tenho visitado algumas empresas. Há uma crise de mão de obra gigantesca em Ji-Paraná. Não só de pessoas especializadas, mas todos os tipos de mão de obra. Não tem pessoas para contratar. As vagas estão disponíveis e não tem. E Santa Catarina também. Eu estava olhando esses dias. Mais de 400 vagas no Cine lá de Balneário Camboriú, né, que não é uma cidade tão grande. É um outro desafio, né, professor? Para o gestor hoje. A questão da mão de obra. Exatamente aí que eu até estava falando antes de a gente iniciar o podcast com o Carlos, que é o downsize. Esse downsize é um tema que eu usei na minha graduação de novo, olha só. Na graduação. Foi um tema de trabalho que eu apresentei em uma das disciplinas. E o que significa esse downsize? Redução de tamanho. Observe que as empresas elas estão trabalhando cada vez mais enxutas. Sim. Elas estão cada vez tendo menos pessoas e mais máquinas, mais equipamentos. Essa é a evolução. Nós temos fábricas de automóveis aí que quase tudo por robô. E esse é o cenário para os próximos anos, né? E cada vez mais em segmentos diferentes. Exato. Isso que precisa estar atento. Muitas vezes é uma coisa que a pessoa via muito distante. Não, o meu segmento, o meu trabalho nunca vai passar por isso, precisa dar... Não, pode passar sim, pode ter essa alteração. E aí como é que você está preparado para mudar e fazer o quê? Olha onde é que a gente chega. Mas nada disso também abre mão das pessoas. A importância das pessoas. Eu até tenho uma frase comigo que é: não existe empresa boa com pessoa ruim. É impossível. Para a empresa ser boa, ela tem que ter pessoas boas. Para o CNPJ ser grande, tem que ter um CPF grande por trás. Entende também. como funciona? Sim. Então não tem essa conta não fecha se você falar, não, para mim qualquer pessoa está servindo, qualquer pessoa trabalha na empresa e dá certo. Não. Não é bem assim. Mesmo que hoje está bem em evidência, a gente até... Eu passei também nessa oportunidade dessa feira, que foi em São Paulo, uma pessoa bem preparada, já tem passado por muitas empresas do nosso segmento. Ela preparou uma imersão de 2 dias pós-feira, sábado e domingo. A feira foi de terça a quinta, durante a semana, e no sábado e no domingo uma imersão das 8 horas, 20 horas da noite, de 2 dias. E aí, o que mais se fala dentro hoje do nosso segmento?
processos. É preciso criar processos para que as coisas andem quase que automaticamente, onde cada um sabe começo, meio e fim de todo o serviço, todo o produto. E com isso, cada vez mais, o gestor ele também está conseguindo sair mais da operação, né? Exatamente aí que está a diferença. 10 negócios diferentes sem você precisar estar dentro da operação. Porque se você estiver no operacional, você não está gerindo a empresa. Porque o que é gestão? Gestão, nós temos vários departamentos dentro de gestão. Financeiro, gestão produtiva. Olha só, a complexidade que é um financeiro de uma empresa. A complexidade que é um produtivo de uma empresa. Gestão de marketing hoje, a importância que é o marketing, como o marketing mudou. Sim. Como é que uma empresa vive hoje sem marketing? É quase que impossível. Básico, não é básico? Uma pessoa te conhece, você é de qual empresa? Ah, eu sou da empresa X ou Y. Qual é o seu Instagram? É básico. É a vitrine. Aí já quer já te seguir, aí vai te seguir, vai ver como é que está a sua página, como é que está tudo que você está postando. Então isso é bem evidente. Então a gente tem gestão de marketing. Exato. Gestão de pessoas. Para se ter pessoas boas, a empresa tem que ser boa também. Essa é a diferença, senão não retém. Imagine com a dificuldade que está hoje de mão de obra, uma empresa ruim querer ter pessoas boas. Aí o turnover, a rotatividade vai lá em cima. Viu onde é que está o conjunto e as coisas boas têm que se atraírem? Para a empresa ser boa, tem que ter pessoas boas. Mas para as pessoas boas estarem na empresa, também tem que ser uma empresa boa. Por isso que muitas vezes a gente vê esse ranking de uma empresa que é destaque em rede nacional por ser uma empresa de grande satisfação para se trabalhar. Verdade. É isso que eles estão querendo remeter, que a nossa empresa é uma empresa boa para você trabalhar. E atrair pessoas. Isso, professor, faz-me lembrar, não tem como, de que nós três aqui participamos dessa gestão de pessoas juntos, né? Prevendo a necessidade de uma melhor mão de obra na cidade, né? O professor Aguinaldo me fez a proposta para que nós trabalhássemos juntos, né? Uma das empresas que ele vai falar com certeza, também, né? Tivemos uma empresa, né? Trabalhamos juntos numa franquia muito importante, na qual até convidamos o Carlos para estar conosco também na época, ser um dos nossos professores, né? Qualificando mão de obra, porque a gente sempre pensou nisso. O que nós estamos falando aqui hoje é coisa de 10 anos atrás que nós fizemos na prática. Aqui não é uma conversa somente de teoria. Sim. Aqui é uma conversa eminentemente de prática, de situações que ocorreram, né? O professor Aguinaldo agora estava falando de processo, então nós, aqueles que já estiveram numa graduação, aqueles que estão estudando, sabem que vem a ser na matéria organização, sistemas e métodos. Então a gente trabalha nessa disciplina, né? Quem tiver hoje, não é mais o nosso caso, mas nós trabalhávamos justamente isso, processo, a importância que tem um processo para o sucesso da empresa. E também, dentro do que o professor Aguinaldo estava falando, eu destaco o seguinte: não se preocupe muito com a automação. Você tem que se preocupar em estar apto a trabalhar paralelamente com essa automação. Você pode criar novas prestações de serviço para atender isso. O professor Aguinaldo estava falando aqui, por exemplo, da empresa automobilística, que praticamente os robôs fazem tudo. Só que essa empresa automobilística, ela precisa de circuitos eletrônicos, ela precisa de chips, ela precisa de pneus, ela precisa de escapamento, ela precisa de pessoas que façam isso em outras empresas. Então é importante, a dica que a gente pode dizer aqui hoje na gestão é que você faça a gestão da sua profissão. Você se qualifique cada vez mais, né, professor Aguinaldo? Exatamente aí. É esse o ponto. E o mercado está aberto. Por isso que está aí, essa necessidade de demanda em Rondônia, necessidade em Santa Catarina e todos os estados e por onde a gente anda. Professor, eu acho que, meu pensamento, eu vejo o mercado de trabalho hoje, falando agora dos profissionais, eu acho que antes da capacitação, eu acho que mudou muito. Eu acho que antes da capacitação hoje, as pessoas têm que se preocupar mais com a mudança de mentalidade. Porque às vezes você pega um funcionário que está lá, por exemplo, em um caixa de supermercado. Não estou generalizando, não estou dizendo que é todos. E você vê a mentalidade da pessoa. Ela não tem a mentalidade de que ali naquele caixa daquele supermercado que ela está tendo uma oportunidade que eu, você e você não tem. Porque ali diariamente passam N tipos de pessoas. Centenas ou até milhares. Ali passa um empresário que está precisando de uma pessoa capacitada ou de uma pessoa que pelo menos consiga sorrir e tratar cordialmente as pessoas. E talvez aquela pessoa teria uma vaga muito melhor para avançar
para um outro local, para um determinado local, e muitas vezes ela não tem esse entendimento de que a oportunidade está ali na frente dela. Perfeito. É mentalidade. Eu vejo hoje o nosso mercado, a deficiência que a gente está passando, porque as pessoas, infelizmente, hoje estão muito preocupadas com a internet, com o Instagram, com o Facebook, com a minha imagem, com o meu post, com o meu store. E essa vida do Instagram, falando da pessoa física e não da empresa, essa vida do Instagram não existe, é uma vida que a gente cria. Né? Tem aqui na mesa um bolo de laranja, tem um suco, tem um café, uma xícara, né? Um pires, e aí eu não tiro a foto do jeito que tá, eu crio um ambiente para aquilo, eu coloco a xícara aqui, o bolo aqui, o café, tudo muito arrumadinho, e tiro aquela foto de cima para baixo dizendo que aquele ambiente está assim, ele não está assim. Ficou perfeito. Ele não está assim, eu estou criando uma imagem para ser colocada na internet. E desse negócio de criar a imagem, de criar a imagem para colocar na internet, as pessoas estão se esquecendo da realidade. Primeiro, de ser quem elas são. Né? As pessoas tentam ser aquilo que elas não são. E isso fere drasticamente o original das pessoas. E o melhor, professor, das pessoas está no original delas. Na essência de ser quem elas são. Veja um exemplo do Pablo Marçal. Ele é quem ele é. Muitas vezes independente do lugar. Independente da opinião dos outros. Eu vi ele lá no Rio Grande do Sul mesmo, chegando de helicóptero lá, né, para socorrer as vítimas, todo mundo indo pra churrascaria, aquele negócio todo, e ele com a marmitinha dele, fitness ali, comendo na frente de todo mundo, pode estar filmando, pode estar... Ele é ele tem a opinião dele, e vai ferir muita gente? Vai, mas a originalidade. Então, falando hoje das pessoas, da capacitação, as pessoas precisam mudar a mentalidade delas. Olhar um pouco mais adiante. Entrar em uma empresa, falando aqui do funcionário, como se ela fosse dono daquela empresa. Ah, mas eu não vou ganhar nada com isso. Será que não vai mesmo? Será que ninguém vai ver? O tempo todo as pessoas estão vendo tudo. E aí é que está até mesmo da administração, trazendo de novo o conhecimento da administração. Eu apliquei isso, pra você ter uma noção. Foi onde eu me destaquei sempre em qual empresa eu tivesse. Porque o que a administração pede? Se você não tem condições inicial de ser um empreendedor, seja um olha intra. só, seja um intraempreendedor. Vamos fazer dentro da empresa que você representa. Exatamente. E aí você vai fazer a diferença. Se essa empresa, o que a gente sempre disse, isso é até velho, pode estar até cansativo, mas se essa empresa não tiver condições de te valorizar, pode ter certeza, outra vai vir e vai te valorizar. Exatamente. Essa é a parte boa. Então você tem que sempre estar fazendo o seu melhor, buscando se melhorar cada vez mais. Olha só, a gente nunca pode parar na zona de conforto e se acomodar. Esse é o maior problema também hoje da civilização que nós vivemos. E cuidar com se as expectativas, acomoda né? muito. Ah, eu vou fazer isso aqui com a expectativa que o meu chefe... Sempre querendo algo em troca, exatamente, na verdade. Não é nem... É que é algo em troca já imediatista. Olha só onde é que está. A expectativa tem que estar no imediatismo. Está no imediatismo. Eu vou crescer, eu vou aprender. Entende a diferença? A gente não vê pessoas nas empresas mais hoje, professor, isso aqui vai da zeladora ao gerente. A gente não vê mais pessoas nas empresas hoje com sede e com vontade de aprender. Não, isso não é do meu departamento. Isso não é comigo. Isso é com fulano, isso é com... Cara, aprender é uma das melhores coisas que Deus deixou pra gente. E é exatamente Todo aí dia nós temos a oportunidade de que aprender eu uma coisa mudei nova. tanto de empresas. É exatamente aí. Nesse ponto. Por causa disso. Porque a gente se desafia sempre quando você vai aprender algo novo, quando você se coloca à disposição de algo que você ainda não havia feito. Só para você ter uma noção, percebeu que eu vim de uma retífica de motor para móveis planejados? Exatamente. Sabe qual foi a minha linha de pensamento quando eu iniciei móveis planejados? Se eu mexia com motor que se tratava de medidas em milímetro, olha só, milésimo de milímetro. Agora é em centímetros e metros. Aí você imagina o que significa milésimo de milímetro. Um fio de cabelo já é muito. A precisão exata do... Agora, trabalhando em centímetros, para mim estava muito mais suave, está muito mais suave. Essa é a diferença. Nessa parte eu sofro menos hoje. Os desafios são outros. As dificuldades são outras. Mas me proporcionou crescer bem. Crescer tanto que, para você ter uma noção, quando eu fiz o meu primeiro desligamento de uma das faculdades, o meu objetivo foi montar uma outra empresa em uma outra cidade, do mesmo segmento. Aí foi onde surgiu a AZ Móveis em Ouro Preto. Assim foi a expansão inicial. Novamente, conversa de grupo, de setor, estava lá um grupo de marceneiro e tal, e dentre eles um marceneiro ofereceu uma fábrica dele que estava cansado, não ia mais continuar. No outro dia, isso foi no sábado e no domingo, na segunda-feira eu estava em Cacoal,
conhecendo em loco a marcenaria, todos os equipamentos, fiz a primeira proposta, não foi aceito, vim embora. E depois, no outro dia, também aceitaram a proposta e a gente fechou o negócio. Foi aí que saiu a segunda AZ, agora em Cacoal. A expansão. Começamos a crescer fora da cidade de Paraná. Saímos dessa tranquilidade que era a nossa zona de conforto só em Ji-Paraná e começamos a expandir de Paraná, Ouro Preto e Cacoal. E aí começou a encontrar públicos diferentes, pessoas diferentes, expectativas diferentes. Olha o que é você estar sempre atento. Em viagem de férias, no Paraná, um fornecedor, Carlos. Isso foi bem interessante, um fornecedor. Como eu já estava comprando a terceira máquina dele seguida, eu tinha comprado uma máquina dele para Ji-Paraná, uma para Ouro Preto e uma para Cacoal. E aí eu estava comprando a terceira, que era de Cacoal, ele perguntou, cara, quando você tiver uma franquia, eu quero ser a primeira franquia sua em Santa Catarina. Que bacana. Porque ninguém está crescendo igual você. Naquele momento, eu me senti o filme Fome de Poder. O McDonald's. Na hora. Senhor Croc. Não teve como não remeter a isso. Qual foi a situação? Eu estava muito perto dele. Quando a gente sai daqui de Rondônia e vai para os grandes centros, você fala, tem que aproveitar o que eu puder. Sim. Marquei uma reunião pessoal com ele. A gente estava conversando no final de semana, virada de ano. E aí ele falou, a empresa vai voltar a abrir daqui uns 3, 4 dias ainda. Mas se você quiser, eu vou lá, te atendo na empresa, a gente conversa, sem problema? Sem problema, eu estou aqui agora. E aí foi onde eu andei pouquíssimos quilômetros, 100 e poucos quilômetros, de Curitiba a São Bento do Sul. Visitei a empresa dele e fiz a proposta para ele não ser um franqueado meu, para ele ser um sócio nesse sonho de expansão, de crescimento, para depois a gente tornar um franqueador. Que bacana. Naquela mesma tarde e noite ele aceitou. Saímos dali sócio, apertamos a mão e vamos ver agora os próximos passos. E começamos a sonhar. Sonhar pensando onde vai ser essa empresa. Para você ter uma noção, primeira cidade, início de tudo, Balneário Camboriú. Aí em conversa de novo com a própria esposa e tal, falou, Balneário é bom, mas a gente consegue ainda uma amplitude maior se a gente for para Florianópolis, que aí em Florianópolis você pega Palhoça e São José. Já são 3 cidades e um entorno maior de pessoas. De pessoas fixas. O que acontece com o Balneário? A população de Balneário é 200 mil habitantes ou menos ainda. Ela chega a 1 milhão nas épocas de férias, né? passa de 1 milhão. Aí dá essa inflada. E muito apartamento também. E aí fica de novo, ocioso. Isso, aí fica de novo sem aquele consumo tamanho. Sim. Já Florianópolis, São José e Palhoça se juntavam ali, dava mais de 1 milhão. E aí, que solução foi tomada para essa expansão e para essa empresa? Pelo comodismo, olha só o que é isso. Pelo comodismo, foi-se decidido montar a primeira dentro da cidade que o sócio morava, São Bento do Sul. Na esperança, isso era uma esperança, que ele também tornasse parte operacional da empresa. Essa foi a proposta. E infelizmente não foi possível. Ele não conseguiu em nenhum momento se desligar da empresa que ele já atuava, e aí a empresa ficava sempre na mão de terceiros, vamos dizer assim. E a empresa não conseguiu decolar. Tinha um potencial enorme. Chegamos a fazer orçamentos milionários que aqui até hoje a gente não tem em Rondônia. A gente não faz, porque lá é muito grande o consumo. Sim. E aí, infelizmente, olha só o que vem as pessoas, gestão de pessoas. Por falta de pessoas capacitadas para gerir o negócio, para continuar no negócio, sem a nossa presença, esse era o ponto principal, a gente teve que fechar a empresa. O que tinha tudo para dar certo não deu nada certo, porque precisava muito de mão de obra. E isso foi, de certa forma, até uma falta de ingenuidade minha. Não querer ouvir os mais velhos. Olha só essa que legal. Porque quando eu era ainda aluno, lá em Jaru, olha só, lá em Jaru ficou longe, ali em Jaru, no banco de faculdade, essa era a minha parte agora, veio Mário Gazin, da Rede Gazin, fazer uma apresentação, uma palestra no auditório da faculdade. E olha para você ver como é que marcou, que eu nunca esqueci. O que ele falou? Para a empresa crescer, ela tem que ter sobrando mão de obra especializada. Para mim, montar uma loja hoje é muito simples. Eu tenho muito produto, mas se eu não tiver já o gerente certo para essa loja, eu não monto. Ou seja, ela tem que ser desejável. Precisa ter pessoas. Se ela não for desejável... E as pessoas preocupadas com a automação, igual o professor Walter bem disse. Não, porque em toda empresa existem pessoas. Sim. E são as pessoas que fazem a diferença. Exatamente. Eu até vi uma matéria, olha só, vi uma matéria essa semana.
Seu Oswaldo do Cachorro Quente, 35 anos de cachorro quente dentro de Ji-Paraná. Quem nunca? Virou uma referência. Quem nunca comeu? Virou uma referência, não é assim? Seu Virou Osvaldo, uma um abraço referência. pro senhor. Uma lenda aqui de Ji-Paraná. Terça-feira Pra quem tá não conhece. aberto? Terça-feira à noite tá aberto lá no seu Oswaldo? É será? possível, é possível. Sim. Talvez seja segunda a folga dele, eu não me lembro, não me recordo qual é o dia da folga. Um dia da semana ele folga, que é vivente. Mas é isso, gente. Então, crescer é legal, crescer é bom. Só que aí esse Santa Catarina me trouxe feridas. O que eu resolvi dali também, na hora que voltei de Santa Catarina, eu vou fechar também agora Cacoal e vou fechar também Ouro Preto. E foi legal, porque a gente sempre teve essa preocupação, fechar, deixa de ser uma empresa, deixa de ter pessoas trabalhando, vão ganhar, todo mundo vai ganhar as contas agora, não. Olha que interessante agora, a empresa de Ouro Preto, eu consegui negociar e vendi para o dono do prédio que eu pagava aluguel. Olha. Ele Gestão. não era marceneiro, e aí ele virou e foi trabalhar na empresa que ele tinha acabado de comprar. A empresa de Cacoal, eu consegui negociar e vendi para o seu Gerson, está até hoje lá, uma marcenaria. Era um marceneiro meu. Não fechou a empresa 100%. Não, a empresa continua, só mudou de dono e agora ele está lá. Inclusive, semana passada eu falei com ele, está feliz da vida, com muito serviço, está dando bem certo. E é isso. Mas observa que os equipamentos é fácil ter. Agora, e as pessoas certas para estar nesses equipamentos? E as pessoas certas para fazer esse negócio rodar? E não é só os equipamentos, né? É o atendimento ao Mas público. precisa de que pessoas de novo. Porque a dona de casa, ela contratou lá, ela quer receber um armário que vai embaixo da pia, ela quer receber um armário aéreo, mas você não está vendendo móveis. Você está vendendo Perfeito. um sonho da Uma cozinha. realização. Né? Um sonho. A minha cozinha do sonho. Então, pessoas que tenham esse entendimento para estar na linha de frente também, né, professor? Na área comercial, atendendo esses clientes, é de suma importância. E no resumo de tudo, é gestão e é pessoas. Voltamos para essa A estaca gente de novo. dá essas voltas e voltas em gestão. Sempre- E volta em gestão e pessoas. Sempre assim, entende? Quantas vezes a gente fazia essa enquete dentro de sala de aula? Quem nunca foi mal atendido? Não Tinha existe. até o exemplo da né? pessoa que foi comprar a caminhonete lá na Ford, lembra? Que falava, Lembravam desse? Não tem como não ser mal atendido. E aí essa empresa que mesmo prestando esse mau atendimento, como é que ela está? Muitas vezes está no mercado até hoje. Como pode também não estar. ou às vezes está no mercado hoje, né, prestando um mau atendimento, mas aonde ela poderia estar se ela eu tivesse pensado. acertado nesse atendimento. Exatamente, onde ela poderia estar hoje já. E o que impressiona hoje é a gama de recursos que nós temos para gerir uma empresa. É impressionante. E a que custo temos isso hoje? Por exemplo, CRM. Tem software hoje que você se adapta a ele para fazer um CRM Sim. bem montado. Adaptável a cada segmento. E qual a importância de um CRM? Todo, né? Até todas as informações dos seus... Maior vendedor clientes. do mundo na linha de automóveis, que a gente está muito nessa pegada da linha de automóveis, chama Joe Girardi, americano. O que ele tinha a seu favor? CRM na mão. Relacionamento. Relacionamento. Tudo muito bem anotado. Mandava flores no aniversário. Entende? Nunca esquecia nada, sempre pedia indicação de indicação. Essa é a diferença. E Isso funciona aquilo hoje? que ele fazia no passado é o que tem que ser feito Isso hoje, só de funciona uma hoje? forma mais, Funciona né? hoje. É isso Uma que é forma impressionante. mais- Eu nunca me esqueço de um livro também que eu comprei, até em viagem, estava indo de Porto Velho para Manaus. Conheci uma empresa que possivelmente a gente iria adquirir, retífica de motor na época. E um amigo que estava junto comigo, ele falou, esse livro é muito bom. Falei, então me empresta, que eu não preciso comprar. Ele falou, pegou fogo. Aí eu comprei o livro. E aí no saguão do aeroporto, eu comecei a ler o livro, li a contracapa, falei, meu Deus do céu, esse livro não serve. Era um livro muito antigo. E fechei esse livro e deixei em stand-by. Mas quando isso eu estava fazendo ainda a graduação, eu tinha uma metodologia que funcionava muito bem. Na minha mesa do meu escritório, eu deixava todos os livros que eu tinha adquirido. E dali ele só sairia depois que eu tivesse lido. E aí foi acabando os livros e esse ficou por último. E aí, como eu não tinha recém-comprado, esse ficou lá insistindo. Não teve jeito. Voltei e li o livro. Depois que eu comecei a ler o livro, dei mais atenção para o livro, impressionante a qualidade e tudo que ele trazia, mesmo sendo um livro tão antigo. E de qual livro eu estou falando? E agora, como é que lembra? Atenção para Como é que ele lembra do nome do livro, né? Ele lembra, com certeza ele lembra. Esse livro é um best-seller.
Essa é a diferença. Por isso que ele mesmo falou, compre, é bom. É bom. Conhecimento. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Olha aí, você que tá Olha assistindo o tema do podcast. livro. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Do Network. século passado. É um livro Nós do século passado. precisamos disso hoje? Muito, Precisamos de estar fazendo amigos? muito. Quantas portas um amigo pode abrir para o outro? Está aqui o próprio professor Eu Walter. lembro do professor Walter falando na faculdade. Você não precisa conhecer, não precisa ter um helicóptero. Mas Você tem que conhecer precisa- quem tem, Quem né? tenha. Ser Você amigo, quer um helicóptero, ser amigo do pô, Pablo. A manutenção Basta ser daquilo amigo do é Pablo. muito caro, pô. É 26 mil por mês, 30 Basta mil a ser amigo do manutenção. Pablo. Ou então amigo do Luciano. Do Luciano Hang. Não é assim? Então essa é a ideia. A minha vinda para Ji-Paraná, o meu ingresso dentro da Unigipa, foi a faculdade que eu lecionei em Ji-Paraná, foi através do amigo Walter. Olha só. Ele que me apresentou para o então professor Pacheco, que era coordenador da faculdade. E a Do minha curso de ida- administração. A minha ida para a Globo foi através do Pacheco. E a minha ida para a faculdade, para ser aluno de vocês, também foi através do Pacheco. Amizades boas geram isso. Então não muda. A gente às vezes se preocupa muito com a atualização, com a tecnologia, com o advento disso, com... Não. O básico, Relacionamento. né? Já faz toda a diferença. Isso. Agora nós temos ferramentas para facilitar isso. Isso aí é tão simples que é no nosso cotidiano, né? Às vezes eu preciso de um pedreiro bom. O Walter vai chegar. Olha, eu conheço um cara, esse aí eu boto a mão, não pode levar, Carlos, eu garanto. Pronto, tá contratado. Só a validação dele. Quer dizer, o pedreiro nem me conhece, nunca nem me viu, mas chegou até mim através dele. E assim, A Z-Móveis, Nos negócios. dentro de Ji-Paraná, cresceu desse jeito. Inicialmente, eu adquiri umas máquinas para marcenaria para fazer os móveis da minha casa. Somente isso. Era sem muito sonho. E aí, antes mesmo de fazer móveis para qualquer coisa, eu já tinha negociado 2 móveis de 2 casas completas através de influência de aluno da faculdade. aí você falou, opa, peraí. E aí ele me apresentou um cliente, aí eu fui, fiz o projeto, dei o preço, o cliente aceitou, topamos, fechamos o negócio. Esse cliente já me indicou um outro. Eu fiz a mesma coisa, fui lá, fiz o projeto, negociamos, deu certo. As máquinas não tinham nem chego ainda, Carlos. E eu já tinha vendido 2 casas completas de móveis. Consegui fazer pouquíssimas coisas para minha casa, que era a razão que eu tinha comprado aquelas máquinas. Porque daí para frente virou essa corrente do bem. Um indica para um, indica para o outro. Quem de nós não temos satisfação de indicar uma empresa ou uma pessoa para quem está precisando? Mas para isso a empresa tem que ter o quê? Atendido a nossa satisfação pessoal antes. E o contrário disso é catastrófico, né? Um cliente mal atendido e desgostoso, ele vai te arrebentar para no máximo, pelo menos mais 16 pessoas. E me permita aqui essa situação, né, que eu conheço, porque trabalhamos muito tempo junto na faculdade, estudos de caso que fizemos junto, e exatamente o que o professor Aguinaldo está falando aqui é proveniente de uma dor, de um mau atendimento, de promessas não cumpridas, onde ele viu um sonho que poderia ser desfeito e falou, não, meu sonho não vai ser desfeito, eu vou assumir daqui, se vocês não têm condição de fazer, quem vai fazer sou eu. E daí é que surgiu, foi uma dor dele como cliente, que o levou a um despertamento para ser empresário dessa área. Não é isso, professor? Tá aí, tá lembrando até do caso. Tudo. A cozinha da minha forte. casa teve que passar por 2 fábricas, por 2 marceneiros. O primeiro não conseguiu concluir nada. É a dor. O primeiro me deixou na mão. Através Olha da só. sua dor, você conseguiu encontrar a dor de Eu outras fui pessoas. o primeiro a passar sentir a dor. por essa Mas necessidade. porque você tinha a visão e estava aguçado, né? E o impressionante, sabe o que é? Que isso acontece até hoje e é a nível nacional. Sim. O ano passado, no mês de outubro, eu estava em Itapema. Itapema é litoral de Santa Catarina, cidade a 20 e poucos quilômetros de Balneário Camboriú. Neymar tá construindo um prédio. E aí o que caríssimo. aconteceu em Itapema? Eu saí daqui e fui fazer os móveis para um apartamento em Itapema. Olha só. Desse um apartamento veio o outro, eu fiz para 2. Viu só como é que é o mercado? E lá a gente conhecendo, porque eu fiquei 20 dias lá, eu conheci um pouco mais da realidade das fábricas de lá e não muda das daqui. Continua tendo os mesmos processos errôneos que cometem-se aqui. As mesmas coisas. De não entregar o produto, de pegar o dinheiro do cliente, sumir, marcar uma data de e sumir. cumprir. Não, marcar É o de menos. é o menor problema. O problema é não entregar mesmo. Meu Jesus. Entende como funciona? Então a gente teve sempre esse zelo.
de vendeu, entrega, vendeu, entrega. Falar que não temos dificuldades seria utopia, todos têm. Eu achei interessante, o professor Walter colocou aqui a dor do Aguinaldo. E tudo começa na dor, né? Tudo começa na dor. Que ela movimenta, né? Exato. Ela te provoca, Tudo ela começa te na força dor. a buscar uma alternativa, uma E solução. você que é empresário, que está assistindo esse podcast, já parou para pensar quantas dores, quantas pessoas sentindo quantas dores agora nesse exato momento? Tudo que ela quer é que apareça alguém com a solução dessa dor dela. Ela quer parar de sentir. Quem sente dor não gosta de sentir dor, ele quer parar de sentir a dor. Roberto Chinhachica escreveu um livro que na oportunidade eu também comprei e li, né? Que na graduação eu lia muito, eu gostava, era mais tempo para ler do que tudo. Porque, vamos lá, o que é a leitura? A leitura muitas vezes ela não é saborosa, mas ela nos traz conhecimento. Exatamente. Essa é a parte mais importante, esse conhecimento que a leitura nos proporciona. E aí Roberto Chinhachica foi muito feliz num tema de um dos seus livros, o poder da solução. Quantas vezes muitas pessoas ficam aí martirizando o problema? Não. O problema não é poderoso. O que é poderoso mesmo é a solução. Exato. É ele que vai te trazer resultados positivos. Porque ter dor, todos nós vamos ter. E várias o dia inteiro. Agora, quem é que vai solucionar as nossas dores? Esse vai ter um valor. Exato. E aí, dependendo do que ele descobriu e como ele soluciona, é grandioso e bem rentável. Essa é a solução. E aí é onde vai o olho de águia do gestor, do administrador de empresas. Ele viu, Sempre atento. ele Você viu tem que na andar dor que ele sempre sentiu, atento. né? E pegou um outro serviço, outro ele falou, opa, achei De uma novo, dor. na época que surgiu essa compra desse equipamento, olha só que interessante, esse aqui eu acho que ele não vai lembrar. Eu estava a passeio, eu estava de acompanhante de luxo da minha esposa em São Paulo. Ela estava fazendo um treinamento da empresa e eu fui para passear. Estava de férias letiva na faculdade e aí eu fui para acompanhar. E aí chegando lá, fiquei muito tempo dentro do hotel e nessas pesquisas em hotel, descobri essas máquinas. Como eu já tinha olha só como é que é nosso parâmetro de referência, eu já tinha uma referência de equipamentos muito caros na retífica de motor, eu achei muito barato as máquinas de marcenaria. O que eu fiz? No outro dia, Carlos, eu estava na empresa que eu tinha cotado as máquinas, vendo em loco, eu estava muito perto, eu estava em São Paulo, a empresa era em Guarulhos, é dentro. Curiosidade. E aí eu estava lá, Na grande São Paulo, né? e aí eu estava lá na empresa. No mesmo dia eu fiz uma proposta, não aceitaram, no outro dia aceitaram. Aí eu comprei as máquinas. Não tinha nem onde colocar e nem sabia para que eu tinha comprado realmente. Como que eu vou operar isso? Vamos fazer só os móveis de casa, já está bom, entendeu? Já está suficiente. Então isso que é o mercado. Você tem que estar sempre atento. E aí eu era professor na faculdade nesse período e eu tinha uma churrascaria dentro da cidade. E aí eu inventei essa da fábrica de móveis. Como é que eu deixei a churrascaria? Uma empresa que eu tinha. A fábrica de móveis começou a me consumir mais meu tempo. E aí, como era mais rentável, foi onde eu fiz a troca. E aí eu vendi a churrascaria para um funcionário. Sempre isso, sempre a gente tenta passar Passando uma pra empresa para que ela não descontinue. Não é legal fechar Sim. uma empresa, deixar de existir uma empresa. Aí ele continuou na churrascaria, não foi muito tempo, mas ele continuou por um período e aí eu na fábrica de móveis crescendo. A filial da marcenaria dentro de Ji-Paraná, olha que interessante isso, foi forçado por uma necessidade de um cliente, que era aluno da faculdade. Olha o relacionamento, olha a amizade entrando. Que se tornou nosso melhor cliente. Que com certeza Que já fez mexe- muitas indicações. Que né? também já participou do podcast, porque é uma pessoa de referência. Bacana. Mandar um abraço aí para o nosso grande Maxwell, professor Walter. Maxwell Mazini Teixeira, né? Proprietário da nossa Passo e Passo Calçados e da Sorveteria Borelli. Então, um grande abraço. Gelateria. Se ele ouvir, Borelli. sorveteria, ele arruma briga. Gelateria Borelli, meu amigo, grande empresário da cidade, né? Um abraço para você, parabéns por todo o seu sonho que está sendo realizado, por você gerar emprego, renda, não só aqui na nossa cidade, mas também em outros locais aqui do nosso estado, tá? Fica esse registro aqui feito pelo professor Aguinaldo. E aí foi interessante. O que foi interessante? Eu tinha ainda aquelas pequenas máquinas modestas em um ponto próprio,
mas não era espaço suficiente para fazer o projeto do Maxwell, que era os móveis da loja dele inteiro, 300 metros de loja. A loja de Presidente Médici, que é a matriz. Ele se dispôs, fez um projeto, até contratou uma empresa de São Paulo, tirar todos os móveis existentes e colocar todos os móveis novos. Já havia 15 anos que eles estavam trabalhando com aqueles móveis antigos. Então deu uma repaginada total na empresa. E serviu de vitrine para os demais negócios. Agora olha só a situação. Eu ainda teimoso, que era a minha realidade no momento, eu tentei passar esse serviço para uma outra empresa na cidade, me julgando não ter condições, capacidades para fazer o serviço pela grandiosidade que era, pelo porte que era. Espaço físico não tinha mesmo, essa era a certeza. E aí foi onde eu aluguei uma casa, que eu fazia os móveis e depositava esses móveis numa casa. Nossa. Olha a situação. Ficou pior um pouco a situação. Por quê? A casa ficou cheia de móveis e não tinha acabado ainda. Eu vi como a física não era a meu favor naquele momento. E qual era o grande detalhe dessa loja que eu tinha que montar? Eu tinha que desmontar ela e montar em um período muito curto de prazo. Seria cômodo se eu tivesse um prazo maior. O primeiro desafio, serviço grande com prazo porque era uma empresa que estava em funcionamento. Cada dia que eu deixasse a empresa parada, era prejuízo enorme e pessoas paradas. Aquela operação de guerra, até hoje, não fiz igual. Aí foi a primeira. Olha como é a capacitação e a preparação. E aí quando você faz coisas assim, o que vier depois você acha que é até mais tranquilo. Sim, com certeza. E aí, eu me lembro como se fosse hoje. Dia 1º de maio, nós fomos em Presidente Médici, que essa a matriz dele é em Presidente Médici, desmontamos a loja toda, tiramos todos os móveis velhos e trouxemos para cá. No dia 2, ele deu continuidade no forro, que ele também estava trocando o forro, que ele colocou um forro de gesso, e a pintura. No dia 3, nós voltamos com parte dos móveis novos. Dia 3, 4 e 5, a minha equipe trabalhava até 2 horas da manhã. Desafio. Quando foi dia 6, num domingo, estava entregue a loja, com os funcionários já colocaram todos os produtos que ele reinaugurou no dia 7. Na segunda-feira. Numa segunda-feira, ficou 2 dias parado, vamos dizer assim, úteis, que foi uma sexta e um sábado. Foi o primeiro grande desafio ali. E deu resultado. E qual foi o grande resultado? Daquela empresa a gente pegou para fazer a empresa dele em São Francisco. Completa de novo, uma loja inteira. Da empresa de São Francisco nós fizemos a loja aqui de Ji-Paraná. De Ji-Paraná a gente fez a de Rolim de Moura. Então foi a grande cliente nosso. E agora, por fim, a Gelateria Borelli, a gente também fez todos os móveis. Que bacana. Então é cliente satisfeito, que fideliza e ainda indica. A famosa corrente do bem. Sim. Né? E aí você consegue desenvolver e crescer cada vez mais. Sim. A empresa. E aí foi essa loja dele de Presidente Médici que me fez montar uma empresa que está aberta até hoje, que é na Maringá. A gente chama da marcenaria da T14, que ela está entre a T13 e a T14 na Maringá. As imóveis de lá foi montada justamente por causa da loja da Passo e Passo. Porque eu precisava de espaço físico. Eu já tinha a máquina, o equipamento, mas não tinha espaço para automaticamente você está armazenar. Para atender outras grandes empresas hoje também. Né? Hoje a gente atende. Hoje a gente atende, a gente está muito presente hoje nas cooperativas de crédito, entendeu? E tantas outras empresas. Hoje, um dos principais clientes nossos a gente chama de CNPJ. A gente atendeu muita empresa. Teve ano passado, eu saí, olha que legal isso também, eu saí de Ji-Paraná e fui montar uma empresa em Cuiabá. Nossa. Levamos os móveis daqui para Cuiabá e montamos. Está lá funcionando. Mais de 1 ano já. Professor, essa conversa de hoje está rica demais, né? Expansão. O homem já teve mais de 10 negócios, né? Contou aqui um pouco pra bastante gente dores. Como que saiu, né, do ponto A para o ponto B através da expansão. Agora ele falou pra gente da situação das empresas que ele começou a atender, né? Foi um outro salto, saiu de atender uma cozinha para atender empresa, para montar empresa. Então é um salto gigantesco com a questão do tempo. Já tentou outros estados? Já participou de feiras, de eventos, professor de faculdade. E aí se me permitem, eu quero fazer uma pergunta. Se quiser responder. Se não quiser, não tem problema. Com essa visão toda aguçada, com essa visão de águia aí no empreendedorismo, já está de olho em outras coisas, em outras dores, de outros segmentos? Você parece estar lendo mente, cara. Lembra da feira de São Paulo? Sim. Tá no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Ambiente. É isso que você tem que buscar. Ambientes. E aí aconteceu nessa feira, a gente está aí com uma sociedade bem já adiantada,
para a gente começar a trazer importação da China para o nosso Olha. segmento. Eu sabia que tinha alguma carta dessa mãe. Você está vendo demais, você está vendo demais. Eu sabia. E aí é um método diferente de aplicar essa importação. Porque igual já estão fazendo vários. Aí que está a diferença. E aí, olha que situação. Está até aqui, ó, a caneta do já importador. Olha só. Essa bacana. Etus é uma fábrica que eu adquiri um equipamento deles. Quiser mostrar, professor? Pode mostrar para a câmera ali. Isso. Importado já. Essa marca vem já da China. É um equipamento e tanto. Eles se preocupam muito com a qualidade do produto apresentado. E aí, como eu adquiri o produto deles na feira, todo final de dia da feira a gente passava e ficava lá papeando. Conversando mesmo, trocando ideia, apresentando o que a gente conhece, o que eles também têm de bom. E aí, nessa soma com um dos sócios da empresa, a gente fechou essa sociedade. Ambiente. Trabalhamos à noite agora, ele está trabalhando à noite. Ambiente diferente, pessoas diferentes, ideias diferentes, negócios diferentes. Pois é, o papo muito bom, professor. A gente não sentiu, já passou. Já acabou? Já está acabando, mas obviamente antes de acabar, a gente gostaria que o senhor desse suas considerações finais dando alguma dica para aquela pessoa, para aquele acadêmico ou para aquele sonhador que ainda não teve coragem de empreender. Dê alguma dica para ele como começar, qualquer que seja o ramo. Tá aí, não é difícil, é preciso fazer. Nada existe se não tiver ação. Começa por aí, a atitude. É o ponto inicial. Independente do porte, do valor, da quantidade, quando eu comecei a primeira AZ, investimento foi mínimo. Foi mínimo. E hoje, graças a Deus, e com muito trabalho, muita dedicação, após... A gente fala da AZ parece tanto tempo, né? 5 anos, Carlos. Nossa. 5 anos. Chegamos a ter 7 fábricas. 7 fábricas. Hoje nós estamos só com 4 em Ji-Paraná. Só 4 em Ji-Paraná. Imagina isso, o pessoal até me chama de doido. Para que 4? Porque não é só uma. Mas aí tem uma estratégia por trás aí que ainda bem que o concorrente não entendeu ainda. Senão também já tinha montado outras. E aí começa pequeno. O sonho tem que ser grande. Mas o início é pequeno. E fazer. Porque você tem que agir. Tem que agir. E aí agir com muitas condições seria até fácil. Então você tem que agir com condições pequenas mesmo, com poucas condições. Que é ali que você se capacita, você erra menor para você aprender a fazer o certo. E é esse o desejo. Então tem até um livro, que agora esse livro é um livro que minha filha me deu. Que é um pouco da história dos 3 grandes multimilionários brasileiros do Grupo Ambev. Que chama Sonho Grande. Independente do que você esteja fazendo, você vai ter que sonhar grande. Hoje, no ramo de móveis planejados, a gente consegue sonhar. Sonhar o quê? Ser a maior de Rondônia. Inicialmente é isso. Sim. Ser a maior de Rondônia. Está longe? Talvez sim, talvez não. Mas a gente está fazendo. Todo dia a gente está ali buscando, melhorando, aperfeiçoando para alcançar esse objetivo. Então as pessoas precisam acreditar mais nelas mesmas. As pessoas pensam que vai começar a fazer alguma coisa e aquela coisa tem que sair perfeita no início. Né? Não vai sair mesmo. O feito é melhor do que o perfeito. Né? Não vai ser perfeito mesmo. Não adianta. Você vai aprender a andar de bicicleta, você já vai querer ir para uma maratona? Não. Você vai começar a fazer e no caminho você vai aperfeiçoando. Hoje mesmo eu fui, olha só, numa casa que eu fiz os móveis todos dessa casa. Aluno da faculdade. Fui dar uma manutenção. E eu olho aqueles móveis hoje, eu faria ele tão diferente. Eu fiz ele há uns 4 anos atrás, faz bastante tempo até. Mas hoje eu já faria ele totalmente diferente. Porque a gente vai aperfeiçoando cada vez mais. E é isso que é o importante e o interessante da vida. Porque se você ficar estagnado, ser sempre da mesma forma, você não evoluiu nada. Que bacana. E por mais que ter dinheiro, ganhar dinheiro é bom, eu ainda sou mais evoluir. Olha só. Aprender cada vez mais, se preparar cada vez mais. Então é isso. É força e coragem para fazer. Porque se você zerar hoje, você tem a capacitação e conhecimento para começar de novo. E isso ninguém te tira. Henry Ford falou isso. Henry Ford. Em uma jornalista que questionou ele. Porque era fácil hoje ver a fábrica Ford, o tamanho que era. Ele falou, pode me tirar todas as minhas máquinas. Deixe-me só com o meu pessoal, que eu farei ainda maior. Imagina isso. Porque agora ele já está melhor capacitado também. E é esse o nosso, hoje, hein, professor? Nosso objetivo. Muito, muito bom. Tem até presente? Tem. Só vou aceitar se for da Jequiti. O desafio maior do empresário é ter a sua criatividade e estar sempre
consciente de que é um eterno aprendiz, né? Essa é a humildade. Né, o professor Aguinaldo, foi um privilégio, professor Aguinaldo, para nós. Eu creio Sério, já acabou? Eu creio que para toda a nossa audiência, um privilégio também de Eu acho que aqui. o pessoal vai assistir 2, 3 vezes essa Com entrevista certeza, hoje, que ela foi, né? ó, E show como de o bola. professor Aguinaldo falou, né, nós temos aqui um presente, né, um mimo. Por quê, professor Aguinaldo? Porque a gente entende que todo convidado nosso, ele está tirando um pouco do tempo do lazer dele, do descanso dele, para estar junto com a sua família, vindo aqui estar conosco. Então, nada mais justo do que ter um presente, Sim. né, Carlos? E do nosso patrocinador, da Arte Presentes, tá? Eu creio que você vai ter uma grande utilidade com ele. Tenho toda certeza que ele será Muito obrigado, bom, muito obrigado. tá? Até a garrafinha também agora, olha Sim. só. Com certeza, pode beber Eu sempre vi essa garrafinha aí com os convidados, né? Pergunta o que tem dentro, pode É água, beber, já tinha beber, provado, né? já tinha provado. É água e pode levar. Como dizia Cortella, né, professor? Quem sabe Mário reparte, Sérgio Cortella. quem não sabe procura e perguntar o que se ignora. Então você sabe, você está aqui repartindo hoje e é digno de levar uma lembrança Com certeza. do podcast. Né? E, então, agradecendo mais uma vez a sua audiência, lembrando que toda terça-feira, às 20 horas de Ji-Paraná, 21 horas de Brasília, você tem um encontro marcado com o Inova Gestão Podcast. Muito boa noite e até a próxima terça.